Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar alguns conceitos relacionados à fossa e quais são os tipos de fossas que podemos aplicar em nossos projetos. Vou começar explicando alguns conceitos básicos sobre fossa. O importante quando a gente fala de fossa ou tanque séptico é a gente se atentar à NBR 7229, tá? É essa norma que vai estar falando sobre dimensionamento, sobre projeto, alguns parâmetros de execução, manutenção do sistema de tanques sépticos, tá bom? Aqui eu tenho uma planta baixa de uma fossa retangular de câmara única e aqui embaixo eu tenho um corte, tá? O que a gente tem representado aqui? Na minha esquerda eu tenho uma entrada, que é onde meu efluente de esgoto vai estar entrando na fossa, certo? Aqui do outro lado eu tenho uma saída, tudo bem? Aqui eu tenho duas tampas nessa fossa, tá bom? Eu tenho uma tampa aqui desse lado próximo à entrada e uma outra tampa aqui próximo à saída. A tampa ela tem que ter medidas mínimas de 60 centímetros, tá bom? Pelo menos uma tampa obrigatoriamente tem que ser de 60 centímetros, tá? E quando a minha fossa ela é maior que 1,5 m de comprimento, eu preciso de uma outra abertura de no mínimo 20 centímetros de diâmetro, tá? Então geralmente o pessoal deixa um tubo de espera, tá? Mas eu costumo utilizar, fazer uma própria tampa, né? Acabo fazendo duas tampas, uma tampa próximo da entrada e uma tampa próximo da saída, tá? Então quando a minha fossa tem mais de 1,5 m de comprimento, geralmente eu tenho que trabalhar com duas tampas, tá? Certo, essa aqui é a minha planta baixa, L é meu comprimento e W é minha largura. Referente aqui ao meu corte, né, nós temos aqui a nossa entrada e nós temos aqui a nossa saída. Hidraulicamente, como é que funciona a nossa fossa, certo? Nosso efluente, então, ele vai vir aqui pela nossa entrada, ok? Ela vai ter uma tubulação fazendo como se fosse um afogamento aqui, com uma altura de 10 centímetros acima da nossa saída, tá? E a nossa fossa, ela se divide hidraulicamente em três partes. A parte superior é que nós chamamos aqui de escuma, certo? A nossa parte aqui intermediária, que é a parte líquida, certo? E nossa parte aqui inferior, que é o nosso lodo digerido. Eu tenho ainda aqui um H, que seria a nossa altura útil, tá? De funcionamento da nossa fossa, que é dimensionado. Olhando aqui na minha direita do meu corte, eu tenho a minha altura mínima da saída. Essa minha altura aqui da saída até o fundo, né, da nossa fossa, até o fundo desse nível interno da fossa é variável, porque vai depender da topografia. Então, se minha tubulação chegar muito baixa em relação à fossa, maior vai ser essa medida, tá? Então, isso vai variar de acordo com a topografia. Eu tenho essas duas medidas aqui que podem variar de acordo com o projeto estrutural e também, tá, podem variar com a topografia, mas geralmente é 15 e 15. Nesse meu corte nós temos aqui as duas tampas, né, representado, aqui está uma tampa, aqui está outra tampa. É importante também a gente prever, né, um sistema de ventilação auxiliar, tá? Então a gente preveu aqui 2 respiros. Então todos os gases que vão acumular aqui dentro dessa fossa vão acabar entrando nessa tubulação e a gente está guiando aqui para cima da nossa cobertura ou para um ponto distante para onde não tenham pessoas, tá? Por que a gente, né, utiliza essa nossa ventilação aqui auxiliar? Porque se eu tiver criança brincando aqui perto com bombinha, por exemplo, jogar bombinha aqui próximo da tampa, pode acontecer, né, de ter alguma explosão aqui dentro, porque esses gases são combustíveis, tá bom? Se tiver alguém fumando aqui próximo, jogar pituca de cigarro e caso ela caia aqui por dentro, se eu tiver muito gás acumulado aqui dentro, eu posso ter uma explosão, tá? Encontrar casos disso na internet não é difícil, então se a gente pesquisar aí no Google explosão de fossas, a gente vai ver que é até bem comum, tá? Por isso que a gente prevê esse respiro aqui auxiliar. Então a gente fez aqui uma análise, né, de uma fossa de câmara única, em planta baixa e corte, a gente entendeu alguns conceitos. Então o que a norma fala pra gente quanto à utilização da fossa? Ela nos dá 3 itens. O primeiro é que devemos utilizar a fossa em áreas desprovidas de rede pública coletora de esgoto. Então, se eu estou fazendo um projeto e não passa uma coleta pública, então eu tenho que utilizar a fossa, tá bom? Se estiver passando rede pública, eu tenho que conectar meu esgoto na rede pública. Lembrando, pegando a autorização da prefeitura, pegando a autorização de órgão ambiental, autorização da concessionária, tá? Item 2. Nós utilizamos ele como alternativa de tratamento de esgoto, tá? Então a fossa ela pode fazer parte
do meu processo de tratamento de esgoto, tá? Junto com tratamentos complementares eu consigo ter uma alta eficiência do tratamento desse esgoto. 3. É da retenção prévia de sólidos sedimentáveis quando da utilização de rede coletora com diâmetro ou declividade reduzidos para transporte de efluente livre de sólidos sedimentáveis. Então, o que é isso? Se eu estou trabalhando com uma rede extensa, né, até eu chegar numa estação de tratamento, até chegar no meu destino final, e essa minha rede eu estou coletando esgoto de várias unidades residenciais ou de várias unidades, né, de vários prédios, por exemplo, e eu tenho pouca declividade, o que acontece se eu tiver pouca declividade? Os meus sólidos, né, eles vão ficar retidos na tubulação. Então, para eu reter esses sólidos, a gente acaba colocando uma fossa, tá? Lá no começo, lá no meu conjunto habitacional, por exemplo. Então, eu tenho um conjunto ali de casas e minha ETE está longe desse conjunto, tá? E eu tenho pouca declividade até chegar nessa ETE, ou eu faço um poço, né, de elevatória de esgoto, também pode, só que eu vou ter um custo para fazer esse poço e tem um custo com bomba, ou eu posso aproveitar e fazer, olha, eu vou fazer uma fossa aqui para reduzir a declividade da minha tubulação, para eu poder reter esse meu sólido. Então todos os meus sólidos vão ficar retidos na fossa e só vão passar praticamente a parte líquida. Então a parte líquida ele consegue escoar numa declividade menor, tá? É mais ou menos essa lógica que ela passa para a gente nesse item 3. Ainda relacionado à fossa, é bom a gente destacar que a fossa não pode ser locada no nosso projeto em qualquer local, certo? A gente tem que verificar alguns distanciamentos mínimos relacionados ao nosso entorno, né? Então o que a norma diz pra gente quanto a essas distâncias mínimas horizontais? Primeira distância mínima. Então nós devemos ter distância da nossa fossa de 1,5 m para construções, 1,5 m para limites do terreno, 1,5 m para sumidouros, valas de infiltração e 1,5 m para o ramal predial, tá? Então o que eu tenho aqui? Olha, essa minha distância da minha fossa para a minha edificação, tá? A minha edificação está aqui, tem que ser de, no mínimo, 1,5 m. A distância, olha, eu tenho um ramal predial passando aqui, então a minha distância da fossa até esse ramal tem que ser no mínimo de 1,5 m. A distância da minha fossa para o sumidouro, 1,5 m, certo? A distância do limite do terreno, 1,5 m, tá? Em todos os sentidos. Vou analisar essa distância, vou analisar essa distância, ok? Então eu tenho que ter 1,5 m, certo? Segundo ponto que nós devemos analisar, a nossa fossa tem que estar a 3 metros de árvores e de qualquer ponto de rede pública de abastecimento de água, tá? Então a distância aqui mais direta até a minha árvore tem que ter mais de 3 metros de distância, certo? E também para abastecimento de água. Então aqui provavelmente eu vou ter um hidrômetro ou algo do tipo, eu tenho que ter essa distância aqui de 3 metros. Eu tenho que ter ainda uma distância de 15 metros para poços freáticos e de corpos de água de qualquer natureza, tá? Então se eu tiver algum córrego, algum igarapé que passe aqui próximo, eu tenho que estar com 15 metros de distância desse nosso corpo da água, ok? E também tem que ter 15 metros de distância para o nosso poço. Algumas observações. Essas distâncias mínimas que eu relacionei são a gente mede da parte mais próxima, tá? Eu não vou medir do centro da minha fossa, tá? Até porque pode ser uma fossa muito grande que, né, não faça sentido. Então eu vou medir sempre da minha face mais próxima. Como assim? Vou medir para a árvore, então eu vou pegar esse meu ponto aqui e esse meu ponto tem que estar a mais de 3 metros de distância da minha árvore, tá? Eu sempre pego o ponto mais próximo, ok? Já falamos do funcionamento da fossa, falamos também de distâncias mínimas. Vamos ver quais são os tipos de fossa que nós podemos trabalhar. Nós dividimos os tipos dela pela sua geometria, tá? Então nós temos 2 tipos principais que subdividem em mais 2, que são as fossas retangulares, que podem ser de câmara única ou câmara múltipla. Deixa eu tirar uma imagem aqui. E temos também as fossas circulares, que também podem ser de câmara única ou câmara múltipla. Como que são essas fossas? Né? Primeiro tem aqui a nossa fossa retangular de câmara única, que é a fossa que nós vimos na imagem anterior. Quando a gente fala câmara única, é que aqui analisando em corte, ela não tem nenhuma divisão interna, tá bom? Ela é uma câmara única. Então os pontos principais que devemos analisar aqui são a largura interna, o comprimento interno, ok?
e a altura útil interna. Esses são os 3 elementos que nós dimensionamos na nossa fossa, tudo bem? A fossa retangular de câmara múltipla, nós temos aqui como se fosse um septo, né? Nós temos uma divisão da nossa câmara, onde o primeiro espaço da nossa câmara tem que ter 2/3 do volume e o segundo espaço tem que ter 1/3 do volume calculado, ok? E a diferença que nós temos aqui no nosso corte é aqui o septo e a definição aqui da nossa passagem, né, do nosso ponto de comunicação. Ele tem uma altura, né, uma altura que deve ser dimensionada de acordo com o tempo de limpeza que nós queremos para a nossa fossa, tá? Então tá aqui, nós temos os 2/3 do volume, 1/3 do volume, e aqui no nosso ponto G nós temos a altura da barreira, e essa altura vai variar de acordo com o intervalo de limpeza que nós vamos escolher, tá bom? Então se no dimensionamento a gente optar por câmara múltipla retangular, então esse G vai depender do tempo de limpeza. Ah, eu quero limpar minha fossa em 1 ano, em 2 anos, 3 anos, 4 anos, tá? Tudo isso é dimensionado, ok? E vai impactar nesse meu G. Tudo bem? Impacta também no meu comprimento, na minha largura, lógico. Tudo bem? Mas na relação de câmara múltipla retangular, nós temos o diferencial que é esse G. Nós temos ainda a fossa circular de câmara única, tá bom? Onde nós vamos analisar, nós vamos dimensionar o nosso D, que é o diâmetro interno, e nosso H, que é a nossa altura útil. É bastante utilizado esse tipo de fossa porque a gente consegue construir ele com manilha de concreto, tá? Então a gente ganha uma velocidade aí na construção, ok? Nós temos aqui também a fossa circular de câmara múltipla. É a mesma lógica da fossa retangular de câmara múltipla, ok? Nós vamos ter um septo que vai dividir a nossa fossa em 2 câmaras. E esse meu valor aqui de G é que vai influenciar também na limpeza. Nós vamos dimensionar para encontrar o D, que é o diâmetro, o H, que é a nossa altura útil, e de acordo com a limpeza que nós escolhermos, nós vamos adotar o G. Beleza, pessoal? Quanto ao dimensionamento, nós vamos estar vendo isso nos próximos vídeos, tá? A gente vai aprender a dimensionar uma fossa retangular de câmara única. E esse dimensionamento também vai servir para os demais tipos de fossa. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, ajude o nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta esse vídeo, deixe um comentário, tá? Toda interação aqui é bem-vinda para ajudar o nosso canal a crescer. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.